Nessa videoaula, vamos falar sobre a Guerra dos 6 Dias, mas relaxa, pois nosso vídeo não vai durar 6 dias. Bom, no dia 5 de junho de 1967, 50 anos atrás, começava a Guerra dos 6 Dias, entre Israel e seus vizinhos, Síria, Jordânia e Egito. O criativo nome do conflito explica a duração das hostilidades, mas de certo modo, essa guerra nunca acabou e suas consequências ainda existem. As hostilidades começaram com ataques de surpresa, em que Israel destruiu a força aérea egípcia ainda no chão, deixando seu rival mais poderoso, com pouca capacidade militar. Ao mesmo tempo, avanços terrestres israelenses ocuparam a faixa de Gaza e a península do Sinai, territórios controlados pelo Egito. Para apoiar seu aliado árabe, Jordânia e Síria atacaram Israel ao leste e ao norte. Ao contra-atacar, os israelenses ocuparam diversos territórios em um cessar-fogo fascinado no dia 10 de junho. A política do Oriente Médio, especialmente de temas que envolvem o Estado de Israel, costuma ser delicada e marcada por um choque de narrativas, versões diferentes sobre um mesmo acontecimento. No caso da Guerra dos 6 Dias, os israelenses alegam que o ataque surpresa contra o Egito foi uma guerra preventiva, atacar primeiro para evitar ser atacado. Os indícios seriam a concentração de forças egípcias na fronteira e a expulsão de observadores internacionais. Além disso, Israel afirma que o fechamento do Estreito de Tirã pelo Egito também justificava a guerra. É por ali que 80% do petróleo israelense chegava. Já os países árabes alegam que Israel realizou um ataque covarde sem justificativa. O país mentiu perante a comunidade internacional, afirmando em um primeiro momento que o Egito era o agressor e que Israel era a vítima. Os árabes também acusam Israel de planejar a guerra com antecedência, que seu único objetivo era a conquista territorial, e não a defesa. Por exemplo, anos depois, um político israelense afirmou que a ameaça estrangeira foi intencionalmente exagerada para justificar a expansão territorial. A partir das fronteiras consolidadas em 1948, a vitória israelense em 1967 permitiu a expansão e a ocupação da faixa de Gaza e da península do Sinai, controladas pelo Egito, da Cisjordânia, controlada pela Jordânia, e das colinas do Golã, controladas pela Síria. Em 6 dias, o território israelense triplicou de tamanho e passou a abranger regiões estratégicas. A península do Sinai aproximava Israel do Canal de Suez, do Porto de Gaza, um dos principais da costa do Mediterrâneo, e das colinas de Golã, que são importantes fontes de água, contendo o Mar da Galileia e a nascente do Rio Jordão. Além das diversas narrativas, a guerra motivou diferentes alinhamentos no Oriente Médio. Até 1967, no contexto da Guerra Fria, a maioria dos países árabes tinham boas relações, tanto com a União Soviética quanto com os Estados Unidos. Com o apoio dos Estados Unidos aos israelenses durante o conflito, após a Guerra dos 6 Dias, os países árabes, que já eram grandes clientes de armas, ficaram aliados com a União Soviética na Guerra Fria. Pelo mesmo motivo, a União Soviética rompeu relações com Israel, país fundado com apoio soviético e que teve seus 5 primeiros ministros iniciais sendo de partidos integrantes da Internacional Socialista. Esse rompimento fortaleceu a aliança entre Israel e Estados Unidos, que dura até hoje. A vitória israelense também causou uma mudança de pensamento dentro dos países árabes. Com as independências após a Segunda Guerra Mundial, a corrente ideológica de maior força era o pan-arabismo secular. O nacionalismo árabe seria republicano e marcado por uma unidade de identidade como idioma e pelo desenvolvimentismo econômico, no qual seu principal componente era Gamal Abdel Nasser, presidente do Egito durante o conflito. A derrota dos países árabes é vista como uma derrota de Nasser e do pan-arabismo e fez com que o pan-islamismo ganhasse proeminência. Isso é, o principal fator definidor da identidade de união seria a religião, e não os governos vistos como cópia de um modelo ocidental. Na comunidade judaica mundial, a guerra tem um forte impacto simbólico. A ofensiva israelense e a conquista de Jerusalém Oriental, a cidade histórica de Jerusalém passou a ser controlada por Israel pela primeira vez, o que inclui o lugar mais sagrado do judaísmo, o Muro Ocidental do Templo, também chamado de Muro das Lamentações. Embora o acesso aos lugares sagrados das 3 religiões seja garantido desde o século XVIII, com o chamado status povo, a unificação de Jerusalém sob o domínio israelense aumenta a migração de judeus para Israel. Também amplia o apoio de judeus religiosos ao Estado de Israel.
Os israelenses também ocuparam Cisjordânia, que é chamada pelos judeus ortodoxos pelos seus nomes bíblicos, Judéia e Samária. A expansão israelense colocou cerca de 1 milhão de árabes sob seu controle direto, além de causar cerca de 300 mil refugiados palestinos e cerca de 100 mil sírios. Hoje, cerca de 20% da população israelense é árabe. Os refugiados palestinos deslocados para cantos dentro da Jordânia, Síria e Líbano, e com isso a Organização para a Libertação da Palestina se fortalece e teve a ascensão da liderança de Yasser Arafat. A OLP e Israel permaneceram em guerra até o início da década de 90. Também consequência da Guerra dos 6 Dias, a perseguição e expulsão de que viviam em outros países, principalmente os que viviam em países árabes, mas não apenas em países do leste europeu, na esfera de influência soviética, diversos judeus imigraram para Israel, fugindo de hostilidades. Após outro conflito, a Guerra do Yom Kippur, em 1973, foi estabelecida a paz entre Israel e Egito, em 1980. Com esse acordo, o Sinai foi devolvido ao país árabe como uma zona desmilitarizada. A faixa de Gaza e a Cisjordânia ficaram sob controle militar israelense até 1994. Nesse ano, após a assinatura dos Acordos de Oslo, a Autoridade Nacional Palestina passou a ter autonomia na faixa de Gaza, em Jerusalém Oriental e em parte da Cisjordânia, que é dividida em 3 zonas e centro de uma disputa territorial, um crescente número de assentamentos israelenses. Já as colinas de Golã foram anexadas por Israel em 1981 e permanecem sob controle do país. A maioria da comunidade internacional, entretanto, reconhece as colinas de Golã como território sírio e a Cisjordânia como território palestino ocupado. Os Estados Unidos, por exemplo, apesar de principal aliado de Israel, não reconhece a posse israelense das colinas de Golã e não aceita os assentamentos israelenses na Cisjordânia. E por essas questões fronteiriças dos países que reconhecem o Estado da Palestina, costumam fazê-lo frisando que o reconhecimento é feito com bases nas fronteiras de 1967. Exemplos são o Brasil e Suécia, por considerar que aquelas fronteiras que devem ser consideradas legítimas nessa relação, sendo as divisões atuais uma consequência de conflitos injustificados. A data da Guerra dos 6 Dias faz 50 anos, mas seu legado é bastante atual.